Boa noite. Me chamo Claudinei Araújo. Eu e minha família somos natural do estado da Paraíba, ali próximo à capital. Bom, a minha família era o seguinte: meu pai, a minha mãe, eu e mais dois irmãos. Eu, Claudinei Araújo, o do meio, Rodinei Araújo, e o mais novo, André Araújo. Eu segui a carreira de militar das Forças Armadas. O Rodinei foi ser engenheiro. E o André, acho que era o mais estudioso entre a gente, se formou em Direito, logo foi ser policial e se tornou delegado. O fato ocorrido foi acontecido em meados dos anos 2000. Fato muito triste, por sinal, para nossa família. Eu via, por causa da minha profissão, sempre estava viajando e voltava nas férias ou em alguma situação de emergência. O meu irmão mais novo, o André, sempre estava por ali, próximo à capital, ou em diligência em algum interior. O meu irmão do meio, o Rodinei, como engenheiro, ele trabalhava numa empresa ali, próximo ali na capital Recife, mas dá o que, sei lá, uns 50, 60 quilômetros, eu creio, da capital de João Pessoa. Eu lembro que em conversa ele nos falou que estava trocando de empresa, que ia ganhar bem mais, quase o triplo. E a gente ficou muito feliz por ele. Ele não estava tão feliz na empresa onde ele estava. Só que essa empresa tinha um porém. Às vezes ela pegava algum serviço ao qual os seus funcionários tinham que viajar. Quando a obra era próxima, eles iam e vinham com mais frequência, mas quando não, só vinha de 15 em 15 dias. E aí a gente conversando, perguntou: cara, aí você vai aceitar? Como é que vai ser tua esposa e tal? Ele disse: não, mas pô, vou ganhar quase o triplo, então vale muito a pena. Passo 15 dias fora, volto, passo uma semana em casa e vou de novo, então é bem vantajoso. Naquela conversa ali de família, tudo bem. Eu segui viagem novamente e a gente sempre estava se conversando por e-mail, por chat e tal. Na última conversa que a gente teve, ele falou que estava para viajar lá pro estado de Teresina. Na verdade, a cidade, né, de Teresina, do estado do Piauí. Disse que ia pegar uma obra lá em uma fazenda. Acho que era alguma coisa com soja, algo assim. Ia construir um galpão, acho que era para armazenar a colheita, ou acho que algo assim. Bom, a gente conversa. Ele falou que tava bem lá, tava muito bom. Já fazia o que? Eu acho que um mês que ele tava nessa empresa e tava muito bem lá. Ele só conseguia se comunicar com a gente quando ele ia até a capital, lá o centro, porque ele falou que, eu acho que era, se eu bem me recordo, era uma localidade chamada Codó, lá pro lado da Teresina. Bom, coincidiu que nesse fato eu estava vindo de férias. Era meu período de férias e eu estava em casa, estava na minha terra. O meu irmão André veio me procurar. E logo quando eu o vi, eu notei logo sua expressão de preocupado. Ele chegou a mim e disse: preciso te falar. Eu vendo sua cara aí, seu nervosismo. Deu: André, o que houve? Ele é o Rodinei. Recebemos uma ligação que ele desapareceu lá de onde ele estava trabalhando. Precisamos ir lá averiguar isso. Ele: como assim, homem? Como assim o Rodinei sumiu? Que conversa é essa? Ele: normalmente eu não sei muita coisa. Temos que ir pra lá rever isso aí. Foi a ligação que recebemos e mãe e pai estão apavorados. Eu disse: tá certo, vamos pra lá. Rapidamente fui até a casa de meus pais. Meus pais estavam muito nervosos. Foi meu pai que recebeu a ligação de lá da fazenda dizendo que o Rodinei tinha desaparecido. Prontamente eu avisei a minha esposa, o André fez o mesmo e seguimos viagem para lá. Tentamos ver um voo para lá o mais rápido possível, mas era inviável. Os voos só tinham dali a 3 dias ou 4. Não tinha
voo naquela época com tanta frequência como tem hoje. Eu acredito que até nos tempos de hoje, para aquela localidade, não seja tão rápido. É um voo para lá, mas naquela época não era tão fácil com frequência. Então resolvemos ir de carro. Íamos reservando, ia revezando, né, no volante. Seguimos para lá. Eu me recordo, eu acho que foi, sei lá, 2 dias de estrada. Pegamos um mapa, naquela época quase não tinha um GPS, não funcionava direito. Foi no mapa mesmo, até chegamos nessa tal fazenda. Chegando lá, fomos recebidos pelo administrador do local. Nos apresentamos como irmãos do Rodinei. Ele nos chamou para o escritório e nos falou: amigos, sinto muito pelo ocorrido, mas o seu irmão desapareceu. E o meu irmão André ele perguntou: como assim? Como foi isso? Como assim? Ele: olha, o que os funcionários passou é que o Rodinei de vez em quando saía aqui para as bandas daqui, eu acho que para um cabaré que tem aqui próximo. E numa dessa ele não voltou. Eu fiquei pensativo, sabe? Porque o Rodinei num cabaré não fazia nenhum sentido, não era do feitio dele. Apesar que ele tá ali naquele local e só ia em casa de 15 em 15 dias, mas ele era muito família. Não era do feitio dele essas coisas, mas eu fiquei calado, só escutando. O meu irmão pediu para falar com alguns dos funcionários, que prontamente foi atendido e ele mandou chamar. E todos eles falaram a mesma coisa, que meu irmão saiu durante a noite e não disse para onde ia e não voltou. E como ele não voltou até o meio-dia, aí o administrador da fazenda entrou em contato com a família para avisar que ele tinha desaparecido. E a gente pediu para o administrador lá se um dos rapazes podia levar a gente até esse cabaré. Prontamente ele pediu para um dos rapazes levar a gente até lá. Sabe, tinha coisa ali que não tava batendo. Sabe, como as engrenagens não se encaixam. A gente foi lá até o bendito cabaré, até era um local um pouco afastado dali. Chegando lá, né? Tava sem expediente, as pessoas estão tudo recolhidas. Pedimos para falar com a administradora do local. Ela nos recebeu e ela confirmou que o Rodinei tinha passado por ali a noite do fato, né? E ele depois, lá pela madrugada, ele foi embora. E a gente perguntou com quem ele esteve. Aí ela falou com uma tal menina assim e a gente pediu para falar com ela. Ela prontamente veio e confirmou a história que o Rodinei passou a noite lá. Não só a noite, pela madrugada ele foi embora. E foi isso. Sabe, não tava batendo aquela história, sabe? Que as pessoas claramente estavam mentindo. Agradecemos pelas informações. E lá fora, dentro do veículo, eu falei pro André, isso não tá batendo, André. Essas pessoas estão mentindo. Aconteceu alguma coisa aqui. E o André concordou comigo, fez a gente vai ter que investigar isso. Alguém vai ter que abrir o bico. Nem que a gente tenha que agir com mais energia, agir mais pesado. Eu disse, pois é, mas estamos aqui numa terra estranha, longe de casa. Vamos ter que ter cuidado. Ele disse, vamos até o município aqui, vamos até o centro. Vamos procurar a delegacia local, ver se a gente consegue alguma ajuda. Pois é. Passamos novamente lá na fazenda para descobrir qual veículo que meu irmão estava usando. A gente informou, eles informaram pra gente que o veículo também não foi encontrado, que era um veículo da fazenda que ficava à disposição dele. A gente foi até a delegacia.
e meu irmão foi formalmente prestar uma queixa de desaparecimento. Ali o delegado colheu as informações e disse que ia investigar. Meu irmão se apresentou, né, como também delegado. Pediu aí ao companheiro, né, desse um apoio aí, um apoio maior. Ele prontamente disse que ia fazer tudo que fosse possível, mas era difícil, assim, ele não tinha tanta gente ali e também ele tomava conta de outros municípios. Mas tudo que tivesse à sua altura, ele ia fazer para descobrir seja lá o que for. Então, ele prontamente foi novamente até a fazenda comigo e meu irmão, colher informações e foi de novo até o estabelecimento, né? Um fato é que ninguém na fazenda prestou queixa de desaparecimento do meu irmão. Isso é muito estranho. E o delegado ali estava fazendo só aquele papel, sabe? Para não dizer que não estava fazendo nada, mas a gente notava que ele não estava com tanto gás, tanto ânimo para fazer o trabalho ao qual ele era designado. E eu, com xixé com o André, meio de. Sim, sorrateiramente. E o André disse: meu irmão, tô vendo que aqui é só eu e você. A gente tava sem destino, sem um caminho a seguir, né? Por onde começar, por onde investigar. E então chegamos à conclusão que teríamos que pegar alguém para dar um acocho na surdina da noite, né? Talvez o administrador da fazenda, talvez a mulher do cabaré, que seria mais fácil. Dar um acocho nela, extrair alguma coisa. Ali próximo tinha um lugar que vendia comida caseira, já que ali é um interior e tipo, acho que muitas pessoas que trabalhavam ali em roça ou naquelas fazendas comiam por lá. Fomos até aquele local, ficamos pedindo uma comida muito boa, por sinal. E um garoto se aproximou da gente, até a gente achou que ele ia pedir alguma coisa. Ele chegou no nosso ouvido e falou: tio, meu pai tá querendo falar com o senhor. Aí eu disse: quem é, menino? Aí ele: tio, fale mais baixo. Eu disse: tá, quem é teu pai? Aí ele só disse: a gente mora, o senhor vai naquele caminho assim, 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 e meu pai vai estar lá, esperando pelo senhor. E foi embora. O André ficou me olhando, eu fiquei olhando pra cara do André. Bom, não tinha muito do que perder. A gente comeu e foi até esse tal local. Chegamos lá numa casinha humilde e fomos recebidos por um senhor lá, um pouco mais velho que a gente. Cumprimentamos: boa tarde, senhor. Boa tarde, senhores. Venha, doutores, pode entrar, entra aqui na minha humilde residência. A gente meio cabreiro, né? Tal, a gente entrou na sua casa. O nome desse cidadão era Severino. Seu Severino nos recebeu muito bem. Foi logo falando: eu tô sabendo que os doutores aí estão procurando pelo doutor lá da fazenda, né? O engenheiro. Pois é, nosso irmão. O senhor sabe alguma coisa sobre ele? Ele olhou pra nossa cara bem sério. Disse: sim, eu sei. Eu sei, e por estar falando com vocês, eu tô botando minha cabeça em risco. A gente joga lá, ficamos já atento, né? Pode falar, senhor. Por favor, nos fale o que o senhor sabe. E ele nos falou: eu quero fazer um trato com vocês antes de qualquer coisa, antes de eu abrir minha boca. Um trato? Sobre o quê? Ele não nos falou: veja bem, senhores. Tá vendo aqui a vida difícil que a gente tem aqui? O nosso sustento vem da fazenda e os donos da fazenda é que mandam em tudo aqui. Eu tenho 2 filhos e quero que eles tenham uma educação, tenham algo mais do que eu tive nessa vida. Então, eu ajudo vocês e vocês me ajudam.
E eu lhe pergunto: que tipo de ajuda o senhor deseja que o senhor quer dinheiro para falar o que sabe? Ele disse: não, senhor, eu não quero dinheiro, quero algo mais do que isso. Então fale o que é que o senhor quer em troca das informações que o senhor vai nos dar. Falei: bem, eu quero sair daqui, eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos. Então o trato é o seguinte: eu ajudo a vocês, falo o que eu sei, ajudo a achar quem vocês precisam achar, e em troca os senhores nos tiram daqui dessa cidade, arrumam um trabalho para mim lá na capital de onde vocês são, e um lugar para eu ficar com meus filhos e minha esposa, e para eu poder dar uma boa educação a eles, uma vida melhor do que a que a gente tem aqui. Eu olhei para ele e disse: tá certo. Se sua ajuda for de grande valia, se realmente levar ao nosso irmão, o trato está feito. E eu lhe estendi a mão. Ele apertou a minha mão, a gente se apertou as mãos fortes, um no olho do outro. Eu sentia que aquele homem era um homem de palavra, não era um homem de jogar conversa fora. Diga então, seu Severino, fale o que o senhor sabe. Ele falou: o que eu vou contar aqui para vocês é uma coisa muito séria, é uma coisa que já acontece nessas regiões com frequência. O seu irmão sumiu sim, mas não foi dessa forma que estão falando. Eu trabalho naquela fazenda. Eu trabalho no turno da noite. Eu sou o vigia de lá, um dos. O que aconteceu com o seu irmão foi o seguinte. Vocês já viram falar na palavra lobisomem, gente que vira bicho? Meu irmão olhou pra cara dele e disse: Já, já sim, seu Severino. Eu até fiquei surpreso por meu irmão ter conhecimento daquilo, porque eu que viajo por aí afora, muito matagal, já me deparei com algumas situações que não vem o caso agora, mas o meu irmão, eu fiquei até surpreso. Ele vendo que eu tava surpreso, eu falei assim: meu irmão, lá, você sabe que eu vou fazer diligência em alguns interiores bem afastados e já teve crimes acontecido que foi incumbido desses seres malignos que andam pela terra. Eu só acreditei no dia qual eu estava fazendo uma investigação e me deparei com um que quase nos surpreendeu. Eu tive que atirar no maldito, mas ele correu. Não sei se ele veio a morrer. Mas sim, eu acredito. Ele, pois bem. Quando o seu irmão chegou por essas bandas aqui, foi informado a ele que não ficasse andando muito tarde ao escurecer naquela região ali de plantação, porque você sabe, tem muito mata ali. E depois da plantação dá para aquela banda daquelas matas. E ele perguntou por quê. E a gente lhe falou que um lobisomem, de vez por outra, rondava aquela região. De vez em quando a gente botava o maldito para correr, mas sempre parece que ele gostava de nos desafiar. De vez em quando ele estava naquela região e já no longo ao tempo já deu cabo de uma ou duas pessoas naquela região ali. O seu irmão começou a rir desfreadamente, dizendo que lobisomem, vocês querem me pregar uma peça? Ah, eu já sei, vocês querem pregar uma peça no doutorzinho da cidade grande. Minha gente, olha, eu não tenho medo dessas coisas não, rapaz. Primeiro, essas coisas nem existem. Eu mesmo fui um que falei bem sério com o seu irmão. Doutor, isso é muito sério, doutor. Nós estamos lhe falando sério. Não ande de noite nessa região aqui, por favor. Bom, não adiantou de nada, seu irmão ficou rindo lá, achando que a gente tava querendo pregar uma peça nele. Um belo dia, no dia do ocorrido, escutamos um uivo muito alto, forte. O seu irmão estava dentro do alojamento e disse que ia lá fora ver quem estava querendo pregar aquela peça nele. Os meninos lá pediram por tudo para ele não sair. Mas ele, rapaz, vocês acham que eu sou frouxo? Acha que vão me colocar medo? Acha que sabe que eu sou da capital? Eu vou cair nessas histórias? Ah, fala sério. Ele pegou uma lanterna e foi andar lá pelo quintal, mesmo o pessoal falando para ele não ir. Bom, ele começou a andar. E um dos meninos me falaram que quando ele chegou perto da plantação, só viu foi a queda dele.
porque um dos rapazes tinha ido atrás dele, já que os outros estavam com medo e não queria sair, então resolveu ir atrás dele e presenciou essa cena. O bicho lhe pegou pelas pernas, lhe derrubou e saiu arrastando de plantação adentro. O que a gente escutou foi só os gritos do seu irmão. Quando eu cheguei naquela banda que ele estava, já foi tarde. E sinceramente, doutores, eu não ia entrar naquele matagal sozinho à noite. No outro dia a gente só viu só o rastro de sangueiro, de mato adentro. Mas saí cavalgando por ali durante o dia, mas não achei muita coisa. Quando eu voltei, o administrador da fazenda fez uma reunião e falou que aquilo ali não poderia sair dali. E quando os familiares do doutor chegassem, a única explicação que ia dar é que ele saiu por um cabaré e desapareceu. E ai daquele que falasse ao contrário daquilo. Todos concordaram. Meio assim, ele foi até lá o tal cabaré e falou a mesma coisa. Se alguém ali não falasse a mesma história, ele ia mandar todo mundo embora e acabar com o cabaré, pois aqui nessa região quem manda é ele. A gente ficou abismado e fez: "Só tem certeza disso, senhor Severino?" Ele falou: "Pela honra, pela vida dos meus filhos. Essa é a pura verdade. Infelizmente, doutores, não vão conseguir achar seu irmão mais com vida. Sinto muito por isso. Me desculpe por não ter ido atrás, mas não poderia botar a minha vida em risco entrando dentro daquele matagal. Tenho 2 filhos para criar, como só bem estão vendo. Eu mesmo já me deparei, alguns anos atrás, nessa mesma fazenda. Na época, o administrador não ficava aqui. Como eu morava um pouco ainda distante daqui, lá por Cafundó do Juda, a gente sempre dormia no alojamento. Uma bela noite, a gente estava lá, sei lá, bebendo, jogando carta, e a gente viu algo correndo por ali. E todos nós ficamos com muito medo. Fechamos a porta do barracão e ficamos ali calados em silêncio. E isso se tornou frequente. Sempre aquele bicho estava correndo por ali. Na época não tinha vigilante armado por essas bandas aqui. Uma bela noite, lua cheia, eu acho que era uma sexta-feira, o bicho teve a bendita ideia de atacar o barracão. Eu acho que ele sentiu o nosso medo, não sei. E a gente ali só tinha faca, todo mundo com medo. O bicho começou a dar porrada na porta do barracão e a gente ali temeroso, pensando no que ia fazer. Eu falei pro pessoal pra gente se armar com as facas e facões que tinha ali inchada, tudo que tivesse, dar cabo daquele bicho, mas o povo tinha mais medo do que coragem. Então eu olhei para as garrafas de bebida e disse: já sei o que eu vou fazer. Botei um pavio nas garrafas, peguei 3 garrafas de pinga que tinha ali, peguei o fósforo e subi devagarzinho a escada que tinha para a parte de cima. Quando eu olhei, aquele bicho estava lá, correndo com aquela coisa horrível, e vinha e se jogava contra a porta. Quando ele fez isso, eu botei fogo na garrafa e estourei em cima do bicho. O bicho saiu correndo, pegando fogo, virado na peste, gritando. Olhe, naquela noite ninguém dormiu. Então, a partir desse momento, todos os trabalhadores queriam ir embora. E foi daí por diante que o dono e o administrador daqui começou a botar vigilante, botar vigia aqui para tomar conta. E me escolheram como um deles, já que eu tinha enfrentado a fera. Passei um dos vigilantes para ficar à noite aqui, tomando conta. Nós estávamos escutando aquela história de queixo caído. Vai, puta merda. E agora, o que vamos fazer? Tanto eu e meu irmão concordávamos que aquele senhor, ele estava falando a pura verdade, a gente via em seu olhar. Aquele homem não era homem de jogar conversa fora. Mas e agora? Pelo menos temos que achar o corpo. E o seu Severino olha pra gente e faz: mas não é só isso, doutores.
Em troca do favor que eu quero de vocês, eu vou lhe dar muito mais. Nós me perguntamos a ele: o que o senhor pode fazer mais, senhor Severino? E ele nos fala: eu sei uma forma de achar o corpo do seu irmão, ou o que sobrou do corpo do seu irmão, e achar o maldito que fez isso. A gente, sério? Como? E meu irmão André perguntou: seu Severino, uma coisa, por que esse bicho atacou o meu irmão? O que meu irmão fez contra esse amaldiçoado que fez isso? Seu Severino falou: doutorzinho, essas coisas não precisam de motivo, são troço ruim, maldito, amaldiçoado que anda pela terra para fazer maldade com qualquer um. Eles não precisam de motivo, só pelo simples fato de fazer a maldade. Não tem motivo, poderia ser irmão, poderia ser qualquer um que estivesse ali fora. Não foi uma coisa assim pessoal, entende? Irmão, sim, entendo sim. Mas diga, como é que a gente acha o corpo do meu irmão e o amaldiçoado que fez isso? Continua.